Olá pessoal, estamos novamente aqui para meditar na Palavra de Deus através do livro 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Hoje nós vamos meditar aqui na tese número 54. Nós já vamos terminar aqui o bloco relacionamento, que começou na tese número 47 e termina aqui agora na tese número 54. Antes de começarmos a falar aqui, eu já peço aí, se inscreva no canal, curta, compartilhe os vídeos, acione aí o sininho das notificações, e deixa aí o seu comentário, o seu pedido de oração, enfim, participe aqui conosco, ok? E peço também que você pegue aí a sua Bíblia, deixa ela aí a postos, seja a Bíblia de papel ou no celular, ou no computador, no notebook, enfim, tenha a sua Bíblia aí ao seu lado, porque é através da Palavra de Deus que nós encontramos o caminho que nós devemos seguir, ok? E antes de começarmos aqui, nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amantíssimo Deus, maravilhoso Criador, graças te damos, Senhor, porque estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra através do tema Justificação pela Fé. Guarda-nos aqui com os Teus anjos e orienta-nos com o Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Continues aqui conosco. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A tese número 54. Eu falei na tese anterior que o texto-chave para a meditação na Bíblia era Apocalipse 3:20. Se eu não me engano, acho que eu não li Apocalipse 3:20, na tese anterior. Nós já tínhamos lido antes da tese 53, na tese 52, Então, eu vou ler aqui Apocalipse 3:20, não é o nosso texto-chave de hoje, mas eu vou ler aqui Apocalipse 3:20, que eu falei que iria ler, e acabei não lendo, e é um texto muito conhecido, Apocalipse 3:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ok? E o texto-chave hoje, o texto bíblico-chave hoje para nós meditarmos aqui, nesta tese 54, está no livro de Romanos, capítulo 7, 14 a 24. Livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 7, versículo 14 a 24. Nós já vamos ler Romanos 7, 14 a 24. E o título da nossa tese de hoje, a tese 54, diz o seguinte: quem quer que se desencoraja com seu relacionamento por causa de comportamento é legalista. Quem quer que se desencoraja com seu relacionamento por causa de comportamento é legalista. Então, nós vamos ler agora
Romanos 7, do versículo 14 ao versículo 24. Romanos 7, 14 até o versículo 24. Ok? Abriu a sua Bíblia aí? Amém? Então, Romanos 7, 14 a 24, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? E vamos ler aqui o versículo 25 também para encerrar aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Texto grande, né? De Romanos 7, versículo 14 ao versículo 24. Então, como nós lemos aqui agora há pouco o título da nossa tese 54, quem quer que se desencoraje com o seu relacionamento por causa de comportamento ilegalista, eu faço aqui uma pergunta de acordo com o que o autor do livro faz aqui. O que é um legalista? E ele responde: bem, segundo a definição popular, legalista é qualquer pessoa que espera ganhar o céu pela observância da lei. O pagão ou o ateu não seriam legalistas, porque sequer buscam a salvação. Mas quem quer que tenha a mínima esperança de salvação e baseia essa esperança em suas boas obras, ou sua própria obediência, ou seu merecimento próprio, por qualquer meio, é legalista. A verdade básica da salvação pela fé, somente em Jesus Cristo, é que nada podemos fazer para obter ou merecer a nossa salvação. Somente podemos aceitá-lo como uma dádiva, e a aceitamos indo à presença do doador da vida, que é Deus. Falamos sobre o fato de que o dom da salvação tem de ser aceito dia após dia, e não apenas uma vez por todas no início da vida cristã. Contudo, nós ouvimos seguidamente: tenho tentado manter uma vida devocional e isso não funciona para mim. Então eu pergunto: o que você quer dizer? Não foi capaz de relacionar-se melhor com Jesus ao passar tempo estudando-lhe a vida?
Achou que passar tempo com a palavra de Deus e em oração não o conduziram à comunhão com Deus? Achou que o esforço envolvido em separar aquela hora de meditação com Ele, dia após dia, não valeu a pena? O que não funcionou? Quase inevitavelmente a resposta é: descobri que ainda tenho que lutar com a tentação. Ainda cometi alguns dos mesmos erros que cometia antes. Tentei um relacionamento com Deus e não funcionou. Muitos respondem assim. No livro de Marcos, Evangelho de Marcos, vamos abrir aí, está aí com a sua Bíblia do lado, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28. Jesus disse o quê? Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao versículo 28. Vamos ler? Marcos 4, 26 a 28. Jesus disse o seguinte: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E vamos ler o versículo 29 também, para terminarmos aqui, né? E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, nós não esperamos plantar um jardim, criar filhos, obter uma educação, ter êxito num novo empreendimento comercial, aprender a tocar um instrumento musical, construir um edifício, né? Tudo isso da noite para o dia. Mas quantos de nós esperam tornar-se cristãos instantaneamente? Então hoje eu aceito a Jesus como meu Salvador e às vezes eu acho que eu já sei tudo, que é o suficiente. Eu não parto do princípio de que uma vez salvo, salvo para sempre, não. A salvação é um processo contínuo. Não tem esse negócio, eu aceitei a Jesus, eu já estou salvo. Pode ser que ali no leito de morte, ali nos últimos instantes de vida, a pessoa aceite a Jesus como seu Salvador, peça perdão pelos seus pecados e morra, como aconteceu lá na cruz com o ladrão. Ele não morreu ali junto com Jesus naquele mesmo dia, mas ele ali nos últimos instantes derradeiros dele, ele aceitou Jesus. Então pode acontecer. Mas para você que tem uma condição que você vai viver alguns momentos mais, né? De repente pode ser que a pessoa esteja muito doente, vai viver mais poucos dias, tudo bem, isso é compreensível. Mas para você que está com saúde, vamos dizer assim, e que você vai viver aí mais anos, que você vai estar bem, que você vai ter a oportunidade de estudar mais sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, você não está salvo. Né? Então, como dissemos aqui numa tese anterior, Satanás tinha todas as informações, mas ele acabou caindo. Então a salvação ela é um processo gradual. Nós temos que todos os dias buscar a salvação através de Deus, através de Jesus. Nós precisamos ter essa comunhão, né? Não é da noite para o dia, mas nós esperamos, muitas vezes, nos tornarmos cristãos instantaneamente. Pronto, aceitei Jesus já, né, instantaneamente. Quantos estão dispostos a esperar pelo desenvolvimento do fruto do Espírito Santo na sua vida? No livro Parábolas de Jesus, na página 61, a autora nos diz o seguinte:
O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia, né? Assim deve ser o cristão, né? Assim deve o cristão fazer isso, aguardar com paciência a frutificação da palavra de Deus em sua vida. Muitas vezes Deus nos atende às orações quando lhe pedimos as graças do Espírito Santo, levando-nos a circunstâncias que desenvolvem esses frutos, mas nós não compreendemos o seu propósito, assombramos-nos e desanimamos-nos. Mas ninguém pode desenvolver estas graças a não ser pelo processo de crescimento e frutificação. A nossa parte é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção, e será realizado em nós o seu propósito. O relacionamento não se baseia em comportamento, e se é nosso comportamento que nos leva a tornar-nos desanimados com o nosso relacionamento, então sabemos que temos estado, de certo modo, contando com o nosso comportamento para aceitação por Deus. Quem quer que espere ser aceito e salvo por suas próprias obras, de qualquer maneira, é legalista. Qualquer vitória sobre o pecado, ou poder para a obediência, ou vitória sobre a tentação, jamais procederá de nós. Se esperamos obedecer algum dia, nós precisamos ir a Jesus para obter a sua justiça e continuar indo a Ele. Isso é um processo contínuo. A única coisa que jamais deveria fazer, se você se sentir um cristão derrotado, é interromper o relacionamento. Pois só através de Cristo você pode esperar ter êxito na vida cristã. Você pecou? Não se afaste de Deus, não fique com vergonha, vá a Deus de braços abertos e diga a Ele: Senhor, me perdoa, eu pequei. Mais uma vez eu errei, me perdoa, Senhor, me ajuda. No livro Caminho a Cristo, na página 64, no livro Caminho a Cristo, na página 64, a autora diz que deveria estar escrito nas páginas em branco de toda a Bíblia: muitas vezes teremos que prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não, Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós, E como diz o apóstolo João: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. É possível a vitória e a superação pessoal. Sim ou não? É possível a vitória e a superação pessoal? Sim. O poder de Deus está disponível para todo mundo. Que sucede? O que acontece se pecarmos? O que acontece se nós errarmos? Nós temos a oferta do perdão e da restauração. Podemos tornar-nos desanimados com o nosso comportamento por causa do nosso comportamento,
Mas se estamos olhando para Jesus em busca de salvação, perdão e poder para obedecer, jamais deveríamos desanimar-nos com o nosso relacionamento devido ao nosso comportamento. A promessa de Deus é segura. Se permanecermos com Ele, Ele completará a sua obra em nossa vida. Amém? Então terminamos aqui a nossa tese 54 do bloco relacionamento. Terminamos o bloco relacionamento, que vai da tese 47 à tese 54. A tese 54 que trouxe aqui o título: quem quer que se desencoraja com o seu relacionamento por causa de comportamento é legalista. Amém? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos aqui pela oportunidade de termos meditado na Tua Palavra. Sê conosco no restante deste dia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Forte abraço, curta o vídeo, compartilhe, acione o sininho das notificações, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Lembrando sempre que através da palavra de Deus você encontre o caminho que você deve seguir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até mais.